Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 250 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. O mais sublime profeta. Diz um princípio iniciático que Deus escreveu a história com antecedência e deu-lhe um nome, profecia. A profecia, portanto, está intimamente ligada ao profeta e à história. E o profeta, por sua vez, está intimamente ligado à divindade. Mas o que é profecia? No meu livro Brasil de Amanhã, publicado pela Mundo Maior Editora, eu esboço uma definição desse conceito, escrevendo que profecia é a predição do futuro, ou seja, de fatos que ainda estão por acontecer. Muitos temem até mesmo conhecê-las, porque elas parecem malignar o futuro, quando, na verdade, apenas velam enquanto não interpretadas corretamente, e depois desvelam o que há de vir e é consequência do que já foi. Profecia é luz do céu, não espada de Damocles. Estabelecido assim o que é profecia, resta-nos agora entender o que é um profeta. Segundo Allan Kardec, o verdadeiro profeta é um emissário de Deus para advertir ou esclarecer a humanidade. Ora, um emissário de Deus só pode ser um espírito superior e, como homem, um homem de bem. Será reconhecido por seus atos, que trarão o cunho de sua superioridade, e pelas grandes coisas que realizará pelo bem e para o bem, e que revelarão sua missão, sobretudo às gerações futuras, pois que, conduzido muitas vezes e sem o saber por uma força superior, quase sempre se ignora a si mesmo. Quando o rei sírio confabulava em segredo com seus generais e estabeleciam estratégia para invadir Israel, conforme lemos no segundo livro de Reis, o profeta Eliseu, em Israel, captava psiquicamente aquela trama ou lá se fazia presente pelo fenômeno da bilocação, que ocorre quando a pessoa pode aparecer de forma simultânea em dois lugares ao mesmo tempo. E avisava o rei de seu país que assim se prevenia contra aquelas investidas inimigas e sempre conseguia evadir-se ou sair vencedor. Se ampliarmos essa capacidade que os profetas têm de enxergar em espírito o que os homens em geral não enxergam, podemos dizer, num primeiro momento, e no que tange a profecia, que eles radarizam os céus invisíveis do planeta, vasculhando o infinito, e conseguem captar nessa varredura os decretos da divindade em relação ao porvir. E num segundo momento, podemos também especular que a profecia seja uma espécie de vazamento intencional dos poderes superiores do planeta, dando aos profetas fragmentos do que deverá ocorrer com a humanidade no futuro. Isto, naturalmente, quando se tratar de profecias esparsas. Mas, quando se tem em vista um livro inteiriço como o Apocalipse, o planejamento é muito mais complexo e envolve uma interatividade maior entre os poderes que no céu e na terra estejam comprometidos com essa revelação.
A missão do profeta, portanto, é profetizar, ou seja, dizer de uma forma prudentemente cifrada qual o planejamento divino estabelecido para a marcha progressiva da espécie humana, a fim de demonstrar que o homem é um espírito imortal nesse contexto cósmico e não uma coisa perecível, um conglomerado de carboidratos e elementos químicos, de conformidade com a definição do materialismo dissolvente, como observa Emmanuel em seu livro O Consolador. E os profetas, felizmente, são de todos os tempos e de todos os lugares. Emmanuel, na obra citada, exemplifica, dentre os extrabíblicos, com Sakyamuni, Confúcio e Sócrates. Eu destacaria especialmente Nostradamus, famoso vidente francês do século XVI, que fez importantes previsões em suas centúrias. Algumas se cumpriram, segundo seus melhores intérpretes, e outras continuam incompreensíveis, visto que o profeta as revestiu de uma capa enigmática, quase impenetrável, devido às perseguições políticas de sua época. A verdade é que a profecia só pode ser considerada verdadeiramente autêntica depois de cumprida, porque os fatos a que ela se refere, uma vez realizados, é que serão os seus melhores intérpretes. Quem disse isso foi Isaac Newton, o célebre cientista, formulador da lei da gravitação universal e também um profundo estudioso das profecias da Bíblia Sagrada. Ele mesmo declarou, em defesa da programação espiritual que superintende a existência humana, abre aspas, a realização de coisas preditas com grande antecedência será um argumento convincente de que o mundo é governado por Deus. Fecha as aspas. Apresento a seguir um mix ou conjunto de profecias extrabíblicas proferidas por missionários e religiosos de várias épocas e nações, e que tem muito a ver com o mundo tumultuado em que vivemos hoje. A expectativa da humanidade atual, diante do desgoverno das nações, das guerras e dos trucidamentos inomináveis e chocantes que são revelados dia a dia pelos canais de comunicação, dá bem o tom da ansiedade que paira como nuvem negra sobre os corações desarvorados. Por isso, à espera de uma intervenção superior nos destinos do planeta, revelada pelas profecias bíblicas e extrabíblicas, constitui a esperança daquela parcela da humanidade para quem o mundo não está à deriva, como pode parecer à primeira vista, porque Jesus, embora invisível, permanece no comando de sua casa planetária. Um grandioso acontecimento se está preparando no céu para fazer pasmar toda a gente. Far-se-á uma grande reforma entre todas as nações, e o mundo irá misturar-se como um oceano. Após a guerra e a Revolução Comunista, o triunfo da religião será de tal forma grande que não se terá visto ainda coisa semelhante. As leis civis serão adaptadas às leis divinas. No fim desta calamidade, aparecerá o Salvador que Deus protege, o Rei que se afasta agora do povo para ser do coração de Deus. Os bons triunfarão quando se anunciar a vinda do grande Rei. A religião florescerá mais do que nunca. Um príncipe, conhecido por Deus somente,
e que está fazendo penitência no deserto, aparecerá quase milagrosamente. O grande vencedor será o príncipe de trajes brancos. Ele anunciará paz ao mundo. O mundo será atraído para a órbita de uma personalidade estupenda que, tenho a convicção, já está pronta nos bastidores à espera de uma deixa das estrelas. Não deveis sorrir indulgentemente, pois só podeis curvar a cabeça diante de um dirigente do mundo, um homem sagrado, e que surgirá no cenário deste mundo para cumprir seu brilhante destino, a restauração da unidade e da harmonia na vida do homem. Então, o Todo-Poderoso intervirá com um golpe admirável, que ninguém teria imaginado. O poderoso monarca, que virá em nome de Deus, aniquilará todos os inimigos. Vinde, jovem príncipe, abandonai a ilha do vosso cativeiro. Onde está esse homem hoje? Atenção, o seu poder é invisível. É claro que desse conjunto de profecias não dá para extrair uma carta de navegação para os dias porvindouros, mas é inegável o alertamento que elas contêm e o ativamento da fé que provocam no coração daqueles que confiam em Deus e, trabalhando de contínuo pelo progresso humano, esperam e confiam na condução segura da providência divina. Deixei de falar dos profetas bíblicos como Moisés, Elias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros, para não tornar este vídeo muito extenso, e também porque são mais conhecidos e podem ser encontrados nas Sagradas Escrituras. Mas não poderia me calar a respeito de Jesus, o profeta de todos os profetas. Quando Cristo diz no Evangelho que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão, ele está dizendo que sua palavra é a revelação da programação divina para este planeta, estabelecida desde que o mundo foi criado por ele mesmo, como se lê no Evangelho segundo João. Quando Cristo diz que haverá um só rebanho para um só pastor, e que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ele está profetizando que unificará uma grande parcela da humanidade em torno de seus ensinamentos, a qual servirá de base para a nova geração que povoará este mundo no futuro, gerada pela união das duas humanidades, a humanidade constituída pela nova Jerusalém celestial, que descerá oportunamente do céu, e a humanidade constituída pelo seu rebanho único na terra. Quando Cristo diz que na época da regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, os corações humanos, e os 12 apóstolos estarão com ele para o julgamento que ocorrerá nessa transição, ele quer dizer que haverá um trabalho planetário de seleção da humanidade para estabelecer a exclusão dos que não se adaptarem à nova era e a permanência daqueles que formarão a nova geração que permanecerá na Terra. Quando Cristo diz que na época da grande tribulação
A sua presença será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente. E avisa a seus seguidores que devem estar atentos em relação aos falsos cristos e falsos profetas. Ele está dizendo que essa manifestação superior poderá ocorrer somente como uma presença visível a toda a humanidade, a bons e maus, como lemos no Apocalipse, mas intangível, sem a necessidade de sua materialização no mundo, como aconteceu há 2000 anos. Quando Cristo diz que no final dos tempos o abominável da desolação, ou seja, o anticristo, se estabelecerá no lugar santo, ele está dizendo que nessa época da grande tribulação, o espírito do mal será autorizado pela potestade divina a fazer o seu trabalho de arregimentação dos que não ficarão na terra, e que constituem 2/3 da humanidade, segundo o profeta Zacarias, visto que o joio será ceifado antes do trigo, conforme ele já havia revelado em sua parábola. Quando Cristo diz que o injusto deve continuar na prática da injustiça e que o justo deve continuar na prática da justiça, como vemos no Apocalipse, ele quer dizer que mesmo na época da grande tribulação, o direito sagrado da livre escolha entre o bem e o mal está assegurado a cada um, para que homens e espíritos sejam responsabilizados pessoalmente, os injustos pela sua exclusão do novo reino e os justos pela sua inclusão nele. Quando Cristo diz finalmente que virá um novo céu e uma nova terra, e que o tabernáculo de Deus será estabelecido entre os homens, ele está dizendo que a nova humanidade, só constituída agora de trigo e boas ovelhas, entrará numa nova era de progresso e felicidade sem fim, e que deixará de haver motivo para sofrimento, porque Deus enxugará dos olhos humanos toda lágrima. Certa vez, Jesus mandou 2 de seus discípulos ao povoado mais próximo para buscar um jumentinho que ele usaria em sua entrada em Jerusalém, e reproduziu com antecedência até o diálogo que se estabeleceria entre o dono do jumento e seus discípulos. Ao meditar sobre essa passagem, Moser Monteiro escreveu, cheio de razão, que a diferença entre Jesus e os outros profetas é que, enquanto os outros profetas só têm o dom da profecia, Jesus tem o poder não só de proferi-las, mas também de fazê-las acontecer, como no caso citado. E isto encontra perfeita ressonância na definição magistral do escritor francês Ernest Renan, quando diz, abre aspas, Jesus é como uma alta montanha, cujo sopé começa onde terminam os píncaros das outras. Fecha as aspas. Ninguém diria melhor. Jesus é incomparável, indelével, irresistível.